Gente, no Conta Pra Nós de hoje, nós vamos conhecer a história de uma pessoa incrível que trabalha com estas artes maravilhosas. Isso ela faz nas horas de folga. Quer conhecer mais o seu trabalho? Assista o Conta Pra Nós de hoje. Vejo vocês em seguida. Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. O programa Conta Pra Nós, ele na verdade tem uma história ímpar, de uma pessoa que buscou, que se transformou. Márcia Weber, seja bem-vindo. Conta pra nós como, da onde, mas não é a sua profissão fazer essas obras de arte. Olá, Nega, e a todos, né? Na verdade, eu sou funcionária do Poder Judiciário, né? E no contraturno desse expediente, então, eu precisava arrumar algo assim para que eu me ocupasse. Foi daí que surgiu a ideia de fazer algo nessa área da arte. Tu né? já tinha trabalhado com isso antes? Não, nunca. Nunca tinha, mas nunca tinha pego um pincel na mão? Não, para essa situação, não. Então, eu pensei em fazer algo em MDF, né? Sim. Mas aí eu não me identifiquei. E um certo dia uma amiga me deu um Espírito Santo de presente e era de gesso, mas até então não tinha ideia, não fazia conhecimento também do que era um gesso e uma resina, digamos. Que você tem ganhou diferença. De presente um gesso branco. E eu pensei assim, por que eu não posso fugir um pouquinho do que é o tradicional e fazer um Espírito Santo colorido, né? Sim. E aí eu fui buscar algumas técnicas de pintura. Mas sem conhecimento nenhum, sem curso nenhum, porque até nessa área é bem difícil, né? Você conseguir um curso presencial e parece que você precisa ter algo de forma presencial para poder captar o ensinamento. E você não teve curso presencial para fazer essas obras de arte? Não tive. Aí, na sequência, eu busquei então alguns cursos pelo YouTube, mas que também não traziam assim de forma o começo, o meio e o fim. Aí você pegar uma coisa andando também, eu sempre primo pela questão da qualidade, né? E de ter a certeza de que eu tô no caminho certo. Aí eu descobri um curso de um pessoal de São Paulo, fiz aquele e em seguida me remeteu para um curso de uma professora muito boa de Curitiba, né? Então agora já é o terceiro curso que eu tô fazendo com ela, né? Online? Online. Então. Mas as habilidades, assim, você vai desenvolvendo com a prática, né? Sim. Mas, assim, definitivamente eu não tinha nem me imaginava um dia fazendo isso. Um dia fazendo né? essas obras de arte. E cada peça, gente, vocês podem... Márcia, eu tenho que encostar. Pode, dá fica à vontade. Gente, olha, aqui, ó, são 2 anjos. Isso. São 2 anjos. Gente, a vivacidade dos olhos. Isso. Isso é uma obra de arte. Eles são 2 anjinhos, porém, eles são únicos. São. Na verdade, como tu falou agora, tu fez uma excelente observação. Eles têm o mesmo modelo, mas você nunca vai conseguir fazer um igual ao outro, nem que você me peça um agora azul assim. Sim. O olho às vezes vai sair um pouquinho diferente. Então, você pode ver que essa é uma escultura baby, né? Ela tem um olhinho que se assemelha mais infantil, né? Com criança. Aqui, essa peça da Sagrada Família, ela já traz um olho mais realista, ó. Que simboliza assim mais um olho verdadeiro, né? Que traz um semblante mais sereno, mais calmo. De adulto. Isso, que quer trazer essa mensagem, né? Então, o que acontece? Voltando para a questão do curso, uma aula de olhos, por exemplo, ela dura em média 4 horas, só do olho. Porque às vezes você vê uma imagem que ela tem um olhar assustador, né? Por mais que a pessoa queira transmitir algo sereno ou divino, não consegue porque o olho é feito de forma equivocada, exato, né? Mas você pode mudar toda a essência verdadeira da peça no olhar. No olhar. Então, exatamente, essa observação, olha, quando você pega uma imagem, geralmente o que tu faz? Tu vai olhar para o rosto, né? Então, se essa parte aqui ela estiver harmoniosa, é ali que vai fazer referência da qualidade do teu trabalho e você vai vender a tua peça, né? Sim.
Mas assim, essa é uma outra parte que eu acho que a gente deveria de ter mais vezes para conversar. Não, mas assim, ó, esse é o primeiro Conta Pra Nós. Essa é a primeira Conta Pra Nós. Gente, porque assim, ó, Márcia, na verdade, eu nem sei como, quem comentou comigo, gente, tem que ver as peças que a Márcia Weber faz. Eu falei, como assim? A Márcia não trabalha no fórum? Trabalha, mas tem que ver. Por isso que eu te chamei. Do nada. Eu sabia assim, a Márcia fez, então é perfeito. Né? Então é perfeito. Bacana a referência, né? Não, é verdade. Então, o que na verdade, por que aconteceu isso? Quando eu comecei com essa arte, eu fui buscar em Pinhalzinho um material, porque eu sabia que tinha uma artesã lá, mas ela vendia o gesso cru para mim. E ela disse, você vai fazer uma peça e você vai dar de presente para o teu familiar. Depois esse familiar, ele vai querer encomendar. Sim. E daí vai começar a se espalhar. Eu disse, jamais eu não vou chegar nessa né, de vender. Mas tu achava que tu não ia conseguir. E assim, hoje eu não atendo, não consigo vencer assim, os pedidos, às vezes eu tenho que dizer que não, porque como a gente falou, eu sou sozinha, né? Eu faço todo o preparo da peça. Você daí tem um ateliê. Tem um ateliê, que fica, não é um ateliê que é para venda presencial, né? É só online. Então o ateliê fica na minha casa. Márcia, vamos até. Então, você deixa o teu contato online, gente, porque vocês precisam conhecer esse trabalho de perto, né? Sim. Isso que ela trouxe algumas peças, porque assim, vai tudo, sai tudo. Sai. E digamos, o meu contato, né, o Flor de Maria, o Arte Sacra, né? Flor de Maria, _ Arte Sacra. Gente, olha que maravilhoso, gravem isso. E deixa eu te falar bem rapidinho, então, o porquê de Flor de Maria. O Flor de Maria é em homenagem à minha mãe, que o nome dela, então, é Maria, e ela é apaixonada por flores, mas não é aquela paixão assim como às vezes a gente tem, né? Então se resume a vida dela, as mensagens dela, tudo a flores, e essa cultura eu já vem dela para mim também, né? Então foi uma forma de homenagear ela também. Isso, E é um nome que remete também a Deus, a Maria, a nossa protetora, a nossa Aparecida, né? Sim. E quando tu me perguntas acerca das peças, assim, ó, existem, tu pode ver aqui, olha, são 3 tipos de Aparecidas, né? Gente, ali tem mais um. Eu vou pegar essa aqui, ó, porque esta aqui, Márcia, ela olha a perfeição desse trabalho. Aqui, na verdade, nós temos 4 peças diferentes, únicas, né? Essa, inclusive, daí ela tem a diferença que é uma coroa, né? Que agrega ela. Essa tem a coroa, mas é a coroa em gesso, aquela é de metal, né? Mas daí, assim, ó, você encomenda as peças cruas, vamos dizer assim, do jeito que você quiser. Essa pessoa produz as peças e aí você faz a arte final. Encomenda do fornecedor, eu tenho de Minas e Goiás e Curitiba, a maioria que eu peço, né? Sim. E eles encaminham no gesso cru. Antes de começar a iniciar a pintura, eu tenho que preparar cada peça, porque o gesso vem com furinho, eu preciso lixar, fechar os furinhos para aí começar a fazer a proteção nela para iniciar a pintura, né? Então, com o tempo, a tua experiência, tu vai vendo também que você não vende, tem determinadas cores que você não vende, sabe? Porque isso vai quebrando toda essa experiência. E quanto às imagens, voltando ao questionamento anterior, alguns querem de 20 centímetros, outros querem de 22, de 30, de 19. Então, assim, isso requer que eu tenha vários modelos e tipos em casa também, né? Por isso, assim, eu tenho um estoque gigantesco, né? Olha, até aqui nós temos também, ó, tem os anjos, que são 2 peças, elas são o mesmo formato. Mesmo modelo. Mas olhem a diferença que tem nos detalhes. Aqui também. Isso, são 2 Nossa Senhora das Graças, né? Senhoras. Então, olha assim, aqui o dourado, ele sempre é um destaque maior que vende mais, as pessoas gostam mais do que o prata, né? Sim. E olha, eu vejo o rosa e o prata com uma combinação assim perfeita. Mas daí vai mais, às vezes, para o público feminino, né?
Sim. Aí, se você quer específico, né? Você quer dar um presente para alguém, você quer apresentar alguém, você quer ter na sua casa, como no seu altar. Ou até o próprio estilo que a pessoa tem na sua casa, se é mais rústico, se não é, se gosta de uma coisa mais colorida, né? A exemplo dessa daqui, ela é toda angelical, né? Toda angelical. Essa é uma técnica da decoupagem, que é um guardanapo que você rasga e depois você cola em cima, né? Mas o olhinho também, né? Não, super delicado. Isso você tem que ter uma firmeza nas mãos principalmente assim, uma delicadeza, né, Márcia? Por sua parte, em entregar essa peça aqui. Não é uma peça, eu não fiz aqui um anjinho. É o seu trabalho, tem toda uma dedicação. Toda uma dedicação e uma simbologia, né? Simbologia. E assim, uma questão importante que às vezes as pessoas é interessante entender, que não é todo dia que você está inspirado para pintar. E a própria questão do olho, eu não posso fazer num dia que eu estou mais trêmula, ou mais nervosa, ou mais ansiosa. Sim. Então, assim, tudo demanda do meu estado de espírito também. Márcia, e você, assim, quando você prepara, vamos dizer, as peças cruas, hoje eu vou fazer o reparo no gesso, você faz todos os reparos no gesso ou não? Aí eu faço, por exemplo, eu tenho encomenda de umas 6 aparecidas, faço aquelas 6 lá, para daí pintar elas, porque eu não consigo tempo para pintar, para fazer todas, né? Então até eu comentei numa reportagem anterior que traz um pouco de harmonia em família, que o único auxiliar que eu tenho às vezes é o meu esposo, né? Que ele ajuda, mas ele não é tão delicado e criterioso quanto eu, porque tu acaba tendo um olho clínico para isso. Então ele faz e eu passo. É uma identidade. Isso. O toque final é seu. É único, né, Marcia? Eu posso, vou lá, eu vou fazer as mesmas cores, a coroa, o manto. Mas ele vai ter um diferencial. Porque a pintura, até lá em casa já tentaram, meu filho também, mas não fluiu, né? Não fluiu. E às vezes os colegas também pedem quais cores você usou. Eu passo as cores, mas não fica a mesma imagem, porque é uma receita. Isso. É a mesma coisa, né? E assim, eu já recebi muitos elogios, e isso que eu gosto, assim, o feedback das pessoas dizendo que observam o amor que tem ali. E isso é o meu maior objetivo, né? Espalhar a fé e o amor, ter esses retornos dos depoimentos, assim, lindos, das mamães, das vovós, das crianças, né? Das pessoas. Então, é maravilhoso, sabe? E agora que você comentou, Márcia, me remete muito assim, graças a Deus, eu penso que as pessoas voltaram a ter fé. A fé, ela começou a ser tratada de uma maneira aberta. Isso. Eu não tenho vergonha de rezar na sua frente, ou de dizer muito obrigada, de agradecer, né? De dar um presente para uma pessoa. O que eu vou dar de aniversário? Uma lembrança, alguma coisa? Isso. E não entra só nessa situação a arte católica, né? Sim. Porque quem não é católico é cliente também, porque ele quer mostrar essa fé que você está falando e demonstrar dessa forma. E isso entra nessa questão que tu falou também da importância da pessoa verbalizar o sentimento através de um presente significativo de fé, né? Porque às vezes a gente foi criado com uma cultura muito de reprimir o sentimento, de ter uma vergonha de orar, ou de dizer eu preciso de ajuda, ou eu estou bem, né? Você muito quer obrigada, ajuda, ou eu preciso de ajuda. Então, assim, eu tenho fortalecido o vínculo, tem levado fé, amor para as famílias, assim, é maravilhoso, sabe? Então... E, por exemplo, assim, se tiver alguma igreja ou a capela, que elas têm as imagens delas para restaurar. Você aceita esse desafio? A restauração é um interesse que eu tenho, mas mais adiante. Te explico por quê. Porque ele demanda mais tempo do que uma peça assim. O que acontece? Você vai deslocar? Não, na verdade, ela tem um valor sentimental muito maior e te joga uma responsabilidade muito grande. E não se pode confundir restaurar com repintar. Muitas
profissionais eu vejo que só pintam, né? Não estão restaurando tudo para deixar conforme era. Essa é uma outra técnica, um outro curso e que demanda bastante tempo. Já me pediram muito, mas assim, eu consigo fazer os concertos que eventualmente compraram de mim e tal, né? Mas restaurar exige bastante mesmo. Principalmente essa questão do valor sentimental, né? É uma outra técnica, você não pode simplesmente ir lá, o manto é vermelho e você pintar de branco. Não, né? Porque para começar, você vai ter que pintar ela primeiro, passar todo um prime, que a gente diz branco, para começar do zero, pintar ela de novo, né? Fora às vezes vem com a mão quebrada, é difícil, né, você conseguir consertar. Sim. Isso me acontece também, seguidamente. Ou vem com o nariz quebrado, que é um lugar assim, que com o próprio pincel, você vai com gesso e água tentando, né, consertar, refazer. Mas é bem difícil de... Então, se tem concertos que é em outra parte, ainda tranquilo, né? Mas assim, rosto, mãos, né? É muito delicado. Muito delicado. Mas o desafio que eu lanço, às vezes, quem quiser observar o meu trabalho e observar alguns, assim, pesquisar na internet para ver a diferença, né? Que faz. A diferença. Então... olha aqui, nós estávamos falando do detalhe aqui, ó. Este anjinho aqui, ele é todo dourado. Esse aqui, já é mais branquinho. Ele tem, né? Não, é branco com dourado. É possível assim, ó. Gente, vocês precisam conhecer o trabalho da Márcia, porque eu falando, eu tenho uma visão, uma percepção que eu tô olhando para essa carinha, eu tô me lembrando de alguém. Sabe? Ela tá me remetendo assim, nossa, mas um sentimento bom, né? Nossa! Sabe? Mas eu olhei, eu peguei esse aqui. Eles são iguais, porém totalmente diferentes. A Fátima e os pastores, né? Também os três, olha que lindinhos, né? Todos delicadinho, o olhar assim, o semblante, né? Bem tranquilo, calmo, não é nada assustador, que às vezes você vê aquele olho, como eu falei, arregalado, né? Que causa um espanto. Assustado. Muita imagem, assim, ela causa, por pecar ainda e não ter aprendido a fazer certinho a sobrancelha, o olho. Mas deixa eu te perguntar, qual foi o sentimento quando você viu a primeira obra sua concluída? É um pouco de insegurança, se seria aceito ou não. E eu, inclusive, publiquei ela num grupo que eu participava do Facebook e eu pintei o manto dela de verde. Até tu me fez lembrar disso. E eu recebi críticas, por exemplo, que a Nossa Senhora Aparecida não tem um manto verde, mas eu disse que eu não estava fazendo uma arte sacra, porque a arte sacra é aquela que imita, né, que remete à arte religiosa dentro da igreja, né, é uma arte artística, teve, mas daí o que aconteceu? Começou a se reproduzir também mais imagens de outras cores. Hoje é rosa, azul, verde. Você falou da Nossa Senhora com manto rosa. Então, agora eu vejo assim, ó, sempre que eu faço a última, eu penso, é a mais linda. Daí eu faço a outra, não, essa é a mais linda. Difícil, né? Mas eu sempre me sinto insegura, eu preciso de uma opinião de alguém se ficou bom, mas lá em casa todo mundo é meio suspeito. Claro, né? Mas tenho certeza que se não te ficasse bom, né, não, eu ia falar. Eles iam dizer, mãe, ou sim, meu amor, isso aqui poderia ser. Às vezes eles dizem, né? Quem sabe você poderia colocar aqui alguma coisa, né? Não, mas não, elogios, elogios, e eu me sinto muito bem, assim, quando eu consigo fazer, né? Que eu me desafio também, né? Então, agora o meu desafio é um curso que eu estou fazendo de terços. Então, também para agregar as imagens, né? Sim. Então, já comprei o material, estou fazendo o curso, não finalizei ele ainda. E esses textos de que material, Márcia? É todo ele de contas, que a gente diz, que são as pérolas, né? Tem as miçangas, e tem cristais, tem pedra. E daí você tem 3 tipos, que é com contrapino, que é essa própria material aqui, né? E faz o terço de noiva, como tu quiser, personalizado, com foto da família, quando fica no entremeio. Eu quero dar de lembrança lá. Primeira comunhão, aniversário. Tu sai do totalmente tradicional para alguma coisa personalizada e única.
Isso aí. Personalizado. Aqueles, também tem os relicários, que é aquele coraçãozinho que tu abre, daí tu põe a foto dentro, né? Faz também o tercinho. Também tu faz. O terço de braço, E isso tudo tá no teu Insta. Esse ainda eu não comecei a produção, porque eu tô concluindo o curso, mas eu tô com o material já. E gente, assim, vem novidade. Vem novidade. Dando spoiler. Isso, por favor, dê esse feedback, que isso é muito importante. Exatamente. Para a pessoa, para o artista, né, Márcia, que queira ou não queira, Sim. Não é uma artista, sim, né? Sim. Uma artesã. Uma artesã. Gente, isso não é assim. Eu te confesso. Eu não sei se eu conseguiria, vamos dizer, ter essa delicadeza, né? Paciência. Exatamente. E isso é um exercício, né? É um exercício. Porque assim, ela demanda tempo. Por exemplo, o preparo da peça, às vezes, em média, digamos, uma que é mais trabalhada, né? A gente não mostrou atrás ela, né? Mas ela é toda trabalhada. Então, eu preciso cuidar aqui para, às vezes, não lixar também em cima do trabalhado, né? E ela, eu várias vezes 1 hora e meia para começar a pintar, né? Fora toda a pintura. Às vezes tu pinta aqui, tu bora dentro, né? Então vai refazendo. Então, esse dourado eu mesmo faço. Gente, ó, por isso que é assim, ó, não tenta imitar a arte. A vida é a vida, a arte é a arte. Então é única, é uma coisa sua. É uma essência sua que você colocou. Aí não simplesmente foi lá, pegou o dourado e pintou. O dourado foi uma outra. Não, fui eu que criei. Faço o dourado e vai verniz automotivo, inclusive, sabe, coisas assim que fica nos bastidores, né? Exato. Então, são coisas que são, vamos dizer, técnicas ou aperfeiçoamentos que são seus. Sim. Né, Márcia? São seus. Então, a gente passa a receita do bolo, mas o bolo, por mais que eu vou tentar fazer a sua receita, ele não vai sair igual. Não vai. Eu posso mexer de uma forma diferente, alguma coisa, né? Sim. Mas é uma peça única. Sim, exatamente. Quando você viu a primeira peça que você fez, Márcia? Eu gostei do que eu criei porque era diferente. Sabe, não era igual a todos, né? E eu dei ela de presente para minha mãe, e isso ela tem lá Eu vejo hoje a minha evolução, mas ela é única e foi aquela, e ela tem um significado muito grande. Exato, né? Exato, porque a sua mãe foi aquela primeira peça que você fez, eu poderia ter feito. Né? E o importante também assim destacar que muitas pessoas tem a diferença entre o gesso, que é um material poroso, que é o que eu trabalho, e tem a resina, que a resina é aquele material mais compacto, que ele também é mais durável. Mas você né? trabalha só com o gesso. Porque a resina também ela onera mais, e eu não gosto muito de trabalhar com ela, de pintar com ela, parece que não fica tão delicado. Só que as pessoas também têm procurado para ambientes externos, então o gesso não é indicado para ambiente externo, né? A resina daí sim. Então eu faço, mas só para ambientes internos, né? Sim. Então pedidos assim, já até para o exterior, mas eu não trabalho com envios, né? E para o exterior. Então, dentro do Brasil, várias encomendas assim de outros estados, né? E já enviei. E Márcia, você já pensou assim em ter revendedores? Ou você não, assim, é de tantos pedidos? Isso, a demanda ainda não. Então, como eu sou funcionária pública e trabalho do meio-dia às 19h, e aí eu merendo de fazer de noite, porque como eu te disse, não é qualquer momento da manhã, por exemplo, que eu também vou conseguir me dedicar. Então é mais de noite. Se eu pudesse pegar o gesso cru, comprar e pintar, já facilitaria, mas assim precisa todo o preparo, então é trabalhoso. Não é desde a encomenda até que eu descobri fornecedores bons e confiáveis, né? Porque teve encomendas assim que eu tive que praticamente pôr fora, não tinha como usar. Eles usam formas muito já desgastadas, então veio assim, isso, quebrado, né? Nem reparar mais elas, né? Então hoje eu compro só e sempre material de qualidade.
às vezes as pessoas também, a questão do valor, do preço de uma imagem, né? Como ele é único, ele não é uma produção em série que você que eles pintam, né, de qualquer jeito às vezes. Então ela custa um pouco mais, mas é um produto único, carregado de amor ali, e todo o gasto que a gente tem com frete, com fornecedor, desembrulhar a peça, depois embrulhar, pintar, embrulhar a peça, enviar. Se você contar todas essas horas, você não, né? E elas têm um tempo, cada secagem é única. Isso, tem um tempo. Dependendo da técnica, até às vezes 24 ou 32 horas, né? Para dar sequência. Para dar essa sequência. Eu não faço pintura a óleo, mas já fiz o curso também, porque a pintura a óleo é muito mais demorada. Então eu uso tinta para secar. Isso. É muito mais demorado. Muito mais demorado. Então, assim, parece uma coisa simples, mas demanda de muita coisa, inclusive a nossa temperatura, né? Porque se é o frio, o inverno, ela não seca tão rápido, né? A própria cola, você tem que saber usar as colas certas para não danificar as correntes de strass, né? Sim. Tem que saber fornecedor de strass, desses guipira aqui, né? Que são as rendas. Então, você tem que saber os nomes para pesquisar, porque eu não sabia nada. É uma renda, mas que renda que é? Né? Então tudo isso foram estudos. E isso faz quanto tempo, Márcia? 2018 que eu comecei. Olha só. E aí eu fiz no Instagram e começou assim por ali que as pessoas chamarem, curtirem, né? Que maravilhoso, gente. Olha, 2018, nós estamos em 2023. Hoje você olha, vamos dizer, literalmente para trás, Márcia, e diz, nossa, como eu evoluí. Daqui uns anos, né? Quero que você volte aqui no programa e diz, vem contar para nós as outras novidades. Experiências, né? Exato. Eu conheci pessoas, eu fiz amigos, eu faço parte da história de vida, né? Tem muitas pessoas. Isso que é importante. Isso que é importante. E aqui em Cunhaporã, você é a única que faz essa técnica. E até inclusive fornecedor de gesso edifício em Santa Catarina, né? Opa. Temos um em São José, mas não é de arte religiosa, assim, né? E aí mais é de outros estados, então, mas que faz, não tem, em Cunhaporã não tem, né? Que eu conheço, o mais próximo é Pinhalzinho, então. E quando você quer, por exemplo, alguma imagem, alguma coisa mais, não as que nós temos hoje aqui, você encomenda. Em Pinhalzinho, por exemplo, tem todas as imagens? Não, ela até tem menos, acredito, do que o estoque que eu tenho em função das últimas pedidos que eu tenho. Então, eu tenho um estoque muito grande de santos e santas, né? E mesmo da própria Aparecida, digamos, vários modelos dela, né? São Pedro, São Jorge, de todos, né? Tem. E eu só não consegui trazer, né? Gente, todos. Vocês vão ter que assistir o outro Conta Pra Nós, que a gente vai fazer assim lá na casa da Márcia, para poder mostrar. Né, Márcia? Desafio feito, desafio aceito, porque na verdade são imagens únicas, até para transportar. Isso não é simplesmente, eu vou usar uma palavra bem chula, amontoar e trazer. Não. Sabe, isso é cada peça embalada com muito amor, com muito carinho, que foi trazido aqui no estúdio para mostrar para vocês um pouco do que a Márcia faz. E essas imagens, elas vêm aí quando eu não tenho, eu encomendo, peço prazo, né? E também vêm todas embaladinhas, como você falou, caixa, tudo certinho, né? Então a gente já teve problema com transportadoras também, que às vezes, né? Então hoje os próprios fornecedores gostam de trabalhar com transportadoras sérias, né? E a gente vai tentando atender todo mundo. E é necessário sempre um prazo, né? Eu peço por conta do meu primeiro trabalho, né? E também do prazo desses percalços que podem ter, vir uma peça mais quebrada ou não, né? Para ajeitar, ou às vezes um pedido que você fez, eu aprendi assim, que sempre no mínimo duas de cada um, né? Porque você faz uma, mas alguém diz, eu também quero, né? Então já vou pegando isso, né, Márcia? Essa visão. E no começo eu fazia uma e naquela uma agora 3, 4 ao mesmo tempo, passo a tinta no rosto, da outra também, e assim vai acelerando. Isso é interessante, né? Mas aí, por exemplo, se você fizer só a Nossa Senhora Aparecida, você vai na Nossa Senhora Aparecida e você vai fazendo
fazendo elas ou você trabalha várias peças ao mesmo tempo? E assim, eu fiz um curso também de tons de pele, as próprias tintas eu posso fazer elas, né? Então a pigmentação, tudo. Sim. E eu vou voltar aqui nos anjinhos. Sim. Os anjinhos, gente, eles são parecidos, mas o tom da pele deles é diferente. Porque ele tem, a gente chama isso de carnação, porque tu faz a maquiagem, eles usam Make-Me, tá? Do Boticário. Make-Me, olha. Sim, porque esse aqui tem a bochechinha dele... É um pouquinho, mas e assim, ó, é uma encomenda, ela quis exatamente assim, né? Então eles já estão destinados, Eles parabéns para quem encomendou, sortuda que você encomendou essas peças lindas, que bom gosto. Márcia, eu deixei de perguntar alguma coisa aqui. Não, acho que a gente conversou bastante nesse, Ai, né? A gente deixa para um próximo também para falar, para contar da experiência dos terços, né? Que eu também estou ansiosa para. Gente, nós podemos o próximo Conta para Nós esse desafio lá na sua casa para a gente conhecer o seu ateliê. Sim, né? Eu prometo que a gente não mostra os bastidores, tá? A gente não mostra os bastidores. Márcia, muito obrigada de todo o coração que você veio contar um pouco para nós da sua obra de arte. Né? Porque Márcia, como pessoa, como profissional, você é maravilhosa. Mas eu não achei que você fosse esplêndida, tão grandiosa no que tu fazes. Eu que agradeço a oportunidade, né? E também de estar aqui e poder contar um pouquinho, que me faz um bem danado fazer isso. Tá? E aceito o desafio, sim. Podem ir lá em casa. Aceito, desafio feito, desafio aceito. Muito obricada. Esse foi o Conta Pra Nós de hoje com a Márcia Weber. Márcia, por favor, o seu Insta novamente. Flor de Maria _Arte Sacra. Dona Maria, um forte beijo para a senhora, um grande abraço, grande admiração pela senhora. A vida toda a gente se conhece, né? Um grande abraço. Fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo programa. Muito obrigada.